Oi, eu sou a Sara. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu retorno pro Brasil depois de morar fora quase 7 anos. Eu decidi dividir esse conteúdo em algumas partes porque vou falar muita coisa, então para não ficar muito longo, muito extenso, achei melhor assim, fazer nesse formato. Então fica até o final que vai ser muito interessante. Bora! Então, gente, esse vídeo, ele não é, assim, pra romantizar nada, nem a volta pro Brasil e nem como é morar aqui. É sobre o que acontece de verdade, assim, sabe? Quando a gente resolve voltar pra um lugar de onde a gente saiu depois de tanto tempo. Por que que eu decidi voltar depois de tanto tempo? Assim, eu escuto muito essa pergunta, sabe? Muitas pessoas me perguntam, por que que você resolveu voltar? O que que te levou a tomar essa decisão? Enfim, existe muita curiosidade acerca disso, né? E eu acho que não só as pessoas que me conhecem, mas as pessoas também que planejam sair do país ou estão morando fora já há um tempo e pensam, consideram retornar pro Brasil ou país de origem. Então, isso gera, assim, essa, não só curiosidade, mas acho que tem muita insegurança a respeito disso, sabe? E então as pessoas, elas precisam desse acolhimento de pessoas que já passaram por essa experiência para explicar um pouquinho como é de fato, porque às vezes a gente escuta falar de pessoas que moraram fora um tempo, depois voltaram, não só para o Brasil, mas para qualquer país. Mas você não chega a ouvir falar tanto, assim, do passo a passo do processo, de como foi desde o momento que você chegou. Então aqui hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre isso. Eu quero passar por essa esteira, assim, de acontecimentos que são, assim, primordiais para quem decide voltar. E assim, a verdade é que não existe uma resposta simples pelo motivo de eu ter voltado, sabe? Isso engloba muita coisa, que no meu caso em particular foi o fato de eu estar aqui no meu processo de residência do país e o meu visto de trabalho, ele venceu e eu tive que voltar, porque eu não queria ficar ilegal, sabe? Eu tenho família aqui, então eu tomei essa decisão baseada na questão de que um dia eu vou querer voltar, mesmo que seja para visitar. Então, eu preciso levar isso muito a sério agora. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, muito importante, antes de eu continuar, gente, é que, assim, esse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, tipo, a realidade dos fatos, sabe? A minha experiência, o que aconteceu comigo. Então, eu não tenho como eu falei lá no começo, eu não tenho como romantizar as coisas, eu não tenho como deixar bonitinho e nem agradar, assim, sabe? De, olha, foi assim que aconteceu, mas, enfim, de uma forma de conto de fadas, porque na vida real não é assim. Então, assim, eu acredito que isso pode chegar a magoar ou desagradar algumas pessoas, entendeu? Diante do meu relato, assim, as coisas que eu vou falar. Mas, infelizmente, eu tô, assim, de coração aberto aqui, abrindo pra vocês uma intimidade minha e como foram as coisas de verdade, como foi a minha percepção das coisas. Então, não tem como eu mentir aqui pra vocês falando que foi tranquilo e que foi legal, entendeu? Então, assim, eu peço pra vocês que vocês assistam esse vídeo de mente aberta, de coração aberto, sem muito julgamento, sabe? Porque eu sei que o ser humano, ele, infelizmente, acaba involuntariamente, assim, às vezes, julgando, entendeu?
mas não tem como eu fugir da realidade, entendeu? Mas recapitulando, gente, eu decidi voltar porque eu não queria ter nenhum tipo de impedimento depois, futuramente, quando eu quisesse retornar ao país, pelo fato de eu ter familiares aqui. Eu queria estar próximo e justamente não ter nenhum problema, sabe, para retornar. Então eu decidi voltar e, obviamente, essa decisão veio com vários pesos, sabe, de readaptação, de uma tomada de decisão muito importante, sabe, que eu sabia que ia ser muito difícil, mas às vezes você não entende até que as coisas aconteçam, sabe, na prática realmente é bem diferente. E até porque o Canadá foi um país que me proporcionou muitas oportunidades, assim, né, de crescimento pessoal, vivência de mundo mesmo, e eu acho que eu não teria voltado se não fosse muito necessário, assim, sabe? Bom, a chegada no Brasil, ela foi, assim, uma mixed emotions, assim, sabe? Teve emoções diferentes, obviamente, né? Eu tava, ao mesmo tempo que eu tava excited, assim, eu tava feliz de estar retornando pro meu país de origem, que eu poderia estar experienciando coisas que eu sentia muita falta ao longo do tempo que eu fiquei aqui, e também a oportunidade de poder estar com as pessoas, amigos e, enfim, família, também veio com uma carga, assim, emocional muito grande e assim, de verdade, eu confesso pra vocês que durante um tempo, assim, estando no Canadá, antes de eu retornar, eu não imaginava que eu fosse chegar a esse momento de ter que voltar pro Brasil, de forma, assim, definitiva, né? Então, eu acho que demorou um tempo, na verdade, logo que eu voltei, para eu entender o que de fato estava acontecendo, sabe? Eu sabia que não ia ser uma decisão fácil, que não ia ser um processo fácil, eu tomei aquela decisão, mas eu acho que só quando você... conforme o tempo vai passando é que você vai entendendo de fato o que tá acontecendo, sabe? E demorou pra minha ficha cair. Alguns meses até depois que eu voltei. Obviamente você se sente, assim, deslocada, sabe? Muita coisa mudou, porque é da mesma forma que você saiu do país e que você começou a construir a tua vida, você começou a reestruturar a tua vida em outro lugar, conhecer outras pessoas, fazer tudo. As pessoas que você deixou no país também fizeram a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a vida realmente ela segue dos dois lados. E algumas relações minhas mantiveram-se fortalecidas mesmo ao longo do tempo, mesmo eu estando fora, e eu pude reencontrar essas pessoas e reestabelecer, assim, esses relacionamentos, mas outras, por outro lado, né, o que é natural, não foi da mesma forma. Mas quanto a isso, eu assim, isso é até um papo para um outro dia, mas ao mesmo tempo que eu tive perdas, né, eu ganhei muitas pessoas também, muitos amigos, e isso, assim, foi, eu acho que se não foi a melhor, foi uma das melhores partes, assim, de retornar para o Brasil, sem dúvidas. E aí, como eu falei, né, assim, vem aquele impacto que ninguém te conta, não tem uma receita, não tem um jeito certo de você fazer, sabe, quando você volta. Mas, assim, não é simples, tá? Você acha que tá voltando para casa, pro teu lugar ali de segurança, assim, que você vai se sentir acolhida, novamente segura e, enfim, na sua zona de conforto, de certa forma, né, porque foi onde eu nasci, foi onde eu vivi durante muitos anos da minha vida. As pessoas falam a minha língua, eu conheço as pessoas, então, assim, tudo bem, vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil, porque eu tenho um suporte, sabe? Mas não foi bem assim, né?
E você acaba se tornando uma estrangeira, não uma estranha, mas talvez alguém que não pertence mais ali, entendeu? Então, em diversos momentos, assim, eu tive uns choques de realidade, não só cultural, mas interno mesmo, sabe? E aí, assim, gente, as pessoas, o jeito de viver, os valores, o ritmo, tudo parecia, assim, que eu tava reaprendendo, sabe? Eu tava reaprendendo a viver aquilo, a me inserir naquela sociedade, naquela cultura. E parece, assim, um tanto quanto dramático até e intenso, mas realmente foi, porque eu não fiquei, assim, 6 meses fora fazendo um intercâmbio, eu não fiquei 1 ano fora, sabe? Foi muito tempo. Então, assim, da mesma forma que eu demorei para me reajustar na cultura aqui, quando eu tava já adaptada, inserida, confortável aqui, eu tive aquele choque, assim, eu tive aquele impacto de ter que voltar e fazer tudo de novo no Brasil. E como eu falei pra vocês, aqui foi um lugar que eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos, eu acho. E então, assim, eu tinha uma cabeça e ao longo do tempo que eu fiquei aqui, as coisas mudam completamente. Assim como você tá crescendo, mudando de fase, né, saindo de uma adolescência para uma vida adulta, aprendendo muitas coisas, entendendo como o mundo funciona. Foram vários processos que aconteceram, sabe? E que me moldaram, obviamente. E quando eu voltei, o Brasil era familiar, mas não era o que eu estava acostumada mais, entende? E por que eu tô contando isso tudo aqui pra vocês? É difícil pra eu encontrar alguém ou situações que eu me identificasse, sabe? Que me dessem um suporte maior. Porque todo mundo que tava ali comigo entendia, mas não viveu a mesma coisa na prática. Então, assim, às vezes, determinadas coisas que eu falava, sentimentos, coisas que eu expressava, assim, as pessoas acho que tentavam, se esforçavam para entender, mas até se simpatizavam, assim, mas no fundo não entendiam, sabe? E então determinadas coisas estavam muito difíceis. Uma coisa que me marcou muito, vou dar só um exemplo aqui pra vocês, mas logo que eu cheguei, assim, que eu voltei, eu decidi que eu ia voltar a estudar. E a minha família, né, meus pais e tal, eles são do interior do Rio, Volta Redonda. E aí eu passei um tempo lá com eles, antes de eu ir pro Rio. E eu lembro que eu cheguei a me matricular em uma faculdade em Volta Redonda. E realmente, assim, hoje eu penso que não era mesmo pra acontecer, sabe? Mas, assim, eu lembro que eu cheguei a me matricular e, assim, foram muitas questões burocráticas, muita coisa aconteceu que eu não conseguia ir adiante com o curso, entendeu? A turma não formava e aí me cobravam mensalidade, sendo que o curso não tinha começado, não existia um curso ainda. Assim, eu tô dando uma resumida pra vocês, mas eu lembro que em determinados momentos, assim, que eu tava vivendo esse processo, eu cheguei pro meu pai e eu falei, não, eu vou lá pessoalmente, eu vou conversar com o coordenador do curso e tudo mais, e vou explicar a situação. E eu lembro que ele falou assim pra mim, Sara, você tá no Brasil, entendeu? As coisas aqui não funcionam assim, na base da conversa, sabe? Não é assim que funciona. E eu assim, não tava com dificuldade pra compreender aquilo, sabe? Tipo, eu ficava assim, não, mas como assim? Claro que funciona. Eu vou lá conversar, a pessoa vai entender o que tá acontecendo e vai me ajudar, entendeu? Tipo, não tem por que não funcionar. Ao mesmo tempo que ele tava tentando me mostrar, olha, aqui as coisas não funcionam assim, sabe? Você não vai conseguir resolver dessa forma.
exige muita paciência, você tem que ficar insistindo, e, enfim, é burocrático, é moroso. Então, assim, e eu tive muita dificuldade para entender aquilo, da mesma forma que ele deve ter tido dificuldade de entender que eu tava tentando demonstrar que, assim, olha, preto no branco, tipo, a situação é essa, eu vou lá, vou conversar e a gente vai resolver. Eu vou sair de lá com o meu problema resolvido. E não foi o que aconteceu, de fato, sabe? Eu lembro que eu tive muita dor de cabeça com essa instituição e que, assim, demorou muito tempo para eu conseguir resolver a mensalidade que eu cheguei a pagar, de um curso que eu não fiz, que eu não ia fazer, para eu ter esse dinheiro reembolsado, esse estorno. Assim, foi muita luta, muita luta. Mas mesmo diante disso, no começo, com essas coisas acontecendo, essas coisas não me... Assim, eu ficava incomodada, eu ficava, como é que eu vou dizer? Indignada, assim, com o fato daquilo ser tornarem tão complicado, uma coisa que deveria ser simples de ser resolvida. Mas, assim, como foi a primeira vez, eu pensava, não, foi só uma situação pontual, entendeu? Esse lugar que foi assim e, sei lá, se eu tiver que resolver algum outro problema, não vai ser assim. E não foi isso que aconteceu, né? Obviamente, ao longo do tempo, eu aprendi, assim, na marra, dizendo assim, em português claro, eu aprendi na marra como as coisas funcionavam, que eu não podia confiar mesmo nas pessoas, na palavra das pessoas, e isso foi uma coisa muito difícil pra mim, muito difícil. E até hoje é um pouco, mas eu acho que você acaba sendo forçada a adquirir uma certa malícia mesmo, sabe? Porque eu acho que o que eu tinha muito era a ingenuidade de acreditar, assim, muito no que as pessoas falavam, sabe? Então, eu posso citar aqui diversos exemplos para vocês de situações que ocorreram mas esse vídeo vai ficar muito longo, então, assim, quis trazer só essa aqui para vocês entenderem um pouco das situações, sabe, cotidianas, assim, que eu experienciei e que, pra mim, foram bem desafiadoras. Mas, obviamente, né, gente, depois de um tempo, assim, que as coisas começam a... você entende que isso é o normal, aí é quando eu acho que você cai na realidade, assim, e o impacto começa a ser mais intenso, assim, porque você pensa, caraca, tipo, não que aqui no Canadá as coisas sejam flores, assim, sabe? Não, aqui também tem os seus problemas, tem sim. Já reclamei várias vezes de certas coisas aqui que eu acho que poderiam ser melhores e tal. Só que, assim, a diferença que eu sinto é que, não comparando, mas já comparando, é que, assim, pelo menos aqui é assim, quando a pessoa fala uma coisa pra você, por mais que aquilo demore, cara, quando você precisa de um serviço e aquela pessoa fala, olha, faça isso, segue esse processo, entre em contato com essa pessoa, com essa extensão, com esse site, por mais que demore, você vai fazer aquilo, você vai conseguir fazer, entendeu? Você vai entender que foi realmente aquilo que a pessoa falou, sabe? E no Brasil, eu sentia muito isso de tipo, cara, eu saí pra resolver um problema, uma questão. E aí, enquanto eu tô resolvendo, o que acontece? Eu vou falar com uma pessoa X, essa pessoa pega e me transfere pra outra pessoa, que me transfere pra outra pessoa, e um ciclo infinito, sabe? Disso, e não acaba. E parece que as pessoas vão jogando o problema uma pra outra, ninguém sabe resolver, ninguém consegue te ajudar a resolver ali a tua vida, entendeu? Você tá gastando tempo, você tá gastando dinheiro, você tá gastando energia pra tentar resolver aquilo, e você sai dali puto, estressado, entendeu? E não consegue a resolução das coisas, sabe? E isso é muito revoltante, e aí parece que a impressão que dá é que eles tentam, assim, de todas as formas fazer com que você desista
de resolver a tua vida, eles parecem que, tipo assim, fazem pra realmente fazer você desistir no meio do caminho. É assim com tudo, entendeu? Então, demorou um tempo pra eu me atentar a isso, perceber que era assim com a maioria das coisas. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a ficar muito cansada. Começou a surgir um esgotamento, sabe? Um estresse. Começou a tipo, involuntariamente refletir nas minhas atitudes, no meu humor, sabe? Então, foi aí que foi ficando bem difícil. Então, gente, essa é a primeira parte do meu diário, assim, contando pra vocês um pouco de como foi esse retorno pro Brasil. Eu tenho muita coisa, assim, pra falar, pra compartilhar com vocês, mas fica muito extenso. Então, como eu falei, eu decidi... Nossa, tô suando muito. Eu decidi dividir esse conteúdo em algumas partes, pra não ficar tão cansativo, né, pra vocês. E, assim, no próximo vídeo, eu vou contar com mais detalhes pra vocês. O que eu enfrentei, assim, né? Hoje eu já dei uma prévia pra vocês de mais ou menos algumas questões, mas eu vou entrar em mais detalhes com vocês do que eu enfrentei depois que eu voltei, em termos de procurar emprego, sabe? Me sentir segura. Foi uma questão, sabe? A segurança, assim, foi uma questão bem relevante. Lidar, né, com a forma como a sociedade, como as pessoas pensam e agem, porque é diferente, sabe? É diferente. Então, às vezes você tá aí no dia a dia e não percebe, porque você tá inserido nisso, entendeu? E aí, quando você sai da bolha, e volta, é que você consegue ter essa visão, conseguir diferenciar e ver, assim, o contraste, sabe, das coisas. E óbvio que eu tive momentos bons no Brasil, entendeu? Eu tive momentos felizes, tive momentos de conquista, de alegria. Não foi tudo ruim, mas eu digo mais de uma perspectiva de um imigrante retornando e os desafios, sabe, do dia a dia. Bom, e se você está pensando em retornar para o Brasil um dia, se você está passando por algum momento parecido, tem curiosidade, precisa desse diálogo, assim, né, como para abrir os horizontes um pouco mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha sido útil para você. Obrigada por me ouvir até aqui e a gente se vê na parte 2. Um beijo.